Bom, hoje é dia 20/4/2017. Estamos aqui no chat do Clube 3.0. O chat, se eu não me engano, é o nosso hoje é o 07. A gente 08, né? Então, a gente já fez aí a gente já está no 08 e estamos aqui com o Eugênio, a Carlo, o Paulo e a Marílvia. E a ideia que a gente tem aqui no nosso clube, nos nossos contatos, é um bate-papo sobre mundo 3.0, sobre o futuro e basicamente algumas reflexões que eu vou jogando para as pessoas, as coisas que a gente vai discutindo, os problemas que vão aparecendo e as questões que vão surgindo, e a gente vai trocando ideia, uma forma da gente se atualizar das discussões e a gente poder ir criando aí uma certa cultura nessa discussão sobre esse mundo 3.0. Eu hoje tive um papo muito legal e eu queria começar com isso, nosso papo. Eu conversei com o nosso amigo Oswaldo Oliveira, que é economista, e ele, no topo lá do Facebook dele, ele coloca como se fosse o disruptivo desde 1964. Esse é o título dele, da página dele. Até brinquei com ele. E ele está envolvido com blockchain, né? E a coisa que eu acho que é interessante, do ponto de vista de vários níveis, desde que eu tenho estudado... Oi. Não, desculpa. Desde que eu tenho estudado, eu vou pedir então o pessoal para desligar o microfone, aí depois eu vou chamando e a gente vai podendo, para não vazar som. Aí É só clicar, Marílvia, no ícone do microfone e ele fica... Então, o que acontece aí? Em termos de macro tendência das coisas que eu tenho estudado. Existe uma relação que não está dentro dos parâmetros das ciências sociais do século passado, que é uma relação entre aumento da complexidade demográfica, e eu posso dizer que é a complexidade demográfica progressiva, que o ser humano vive, complexidade demográfica progressiva. Isso é um lado. O outro lado que vem caminhando é a necessidade do ser humano em promover descentralização. Isso não é uma coisa evidente, porque quando você olha para o passado e você vai olhar para o século passado, você vai dizer, pô, é o contrário que aconteceu no século passado, que foi a centralização, né, com vários regimes totalitários, né, com a centralização do próprio sistema do livre mercado, a própria república se centralizou, as organizações ficaram empoderadas, né, e a gente passou a ter, na verdade, praticamente o rabo balançando o cachorro. E tudo isso, na minha avaliação, é porque para que a gente possa iniciar o processo de descentralização, é necessário o surgimento de um gatilho tecnológico. Você não consegue promover a descentralização se você não tiver ferramenta para que essa descentralização possa acontecer. Então, aí você vai falando, pô, por que você está falando isso? Você tirou isso da tua cabeça? Você sonhou um dia? Né? Você acordou de manhã com essa ideia? Eu falei, não. Isso aí, quando eu comecei a estudar essa brincadeira de internet, eu peguei a linha de raciocínio do Pierre Levy, que ele introduziu a discussão das revoluções civilizacionais, ele chama de outro nome, mas no passado. Então ele foi lá na oralidade, a chegada da oralidade, a chegada da escrita impressa, a chegada das mídias eletrônicas e a chegada do digital. Então ele introduz, o Pierre Levy, o conceito da... o conceito não. Ele joga no tabuleiro dizendo o seguinte: só existe a possibilidade de entender
esse mundo novo que a gente está passando se a gente começar a estudar a macrohistória. E isso foi, assim, para mim, foi uma grande felicidade, né, de ter conhecido o Pierre Lévy e de ter conseguido estudar, e depois até tive contato com ele. Ele acabou fazendo aí uma indicação generosa para o meu livro de 2013, que eu tenho usado, que foi o processo de poder perceber que a gente teria que olhar para a macrohistória. Então, se você olhar na microhistória, e esse é o problema que a maior parte das pessoas está cometendo para analisar o nosso fenômeno atual, é que as pessoas comparam microhistória com microhistória. Então você vai analisar as revoluções, as manifestações no Brasil de 2013, ou as Primavera Árabe, ou os movimentos de Wall Street nos Estados Unidos. O pessoal quer comparar isso com as manifestações próximas do século passado e tal, e não consegue ter a dimensão dessa mudança, da dimensão do fenômeno, porque a gente está vivendo um macro fenômeno histórico, e para você poder analisar essas manifestações, você vai ter que ver mudanças similares que aconteceram na macrohistória, como, por exemplo, a chegada da prensa em 1450, em que você tem exatamente fenômenos muito parecidos com o momento atual, em que você tem uma sociedade que estava extremamente centralizada, que tinha tido um aumento de população nas cidades, que tinha uma demanda por sofisticação dos modelos produtivos para continuar o crescimento demográfico, e estava esbarrando numa sociedade medieval, totalitária, com uma igreja extremamente totalitária, conservadora, né, violenta, né, e que mantinha uma estrutura de poder e de centralização que não permitia que a gente pudesse avançar. Todo o movimento pós-Idade Média se baseia na chegada da imprensa, do livro, do papel impresso, do aprendizado da leitura, etc., que permitiu a descentralização, e a partir daí a gente conseguiu construir sociedades mais sofisticadas, que é a República, o livre mercado, né? Modelos de produção mais descentralizados, e a partir daí a gente consegue sair de em 1800, quando isso se consolida, para 7 bilhões, e a gente chega então à crise civilizacional que a gente tem hoje, que é basicamente uma crise de raízes demográficas e de insuficiência, de incapacidade tecnológica até o século passado, né, da gente poder solucionar esse problema. Aí tem o gatilho tecnológico que dá início à revolução civilizacional. Sem o gatilho tecnológico, que permite que você possa criar uma nova linguagem, criar um novo modelo de administração e descentralizar de fato, porque todos os movimentos políticos, por incrível que pareça, se a gente analisar esse movimento macrohistórico, todos os movimentos políticos, filosóficos, etc., eles vão entrar dentro das possibilidades que a tecnologia oferece. Eu não estou falando de movimentos históricos e políticos, digamos, a gente teve a Revolução Inglesa, depois teve a Revolução Francesa, e aí tem características específicas da Inglaterra, da França, e aí são coisas que vão entrar ali do perfil das pessoas, da cultura, da região geográfica, e entram milhares de coisas. Não estou dizendo que a tecnologia influencia a microhistória. Estou dizendo que a tecnologia de comunicação e de informação influencia a macrohistória. São que eu estou chamando, e aí eu comecei, a gente até falou isso no encontro passado, eu estou chamando de 3 forças diferentes. Do ponto de vista de construção de cenários. Você tem a hiperforça, que é a demográfica. Por que é a hiperforça? Porque impõe à sociedade demandas que não podem ser ignoradas, que todo mundo tem que comer 3 vezes ao dia, ou pelo menos tentar comer.
Então essa é uma hiperforça que determina todo o resto. Pode demorar, pode ser invisível, pode não aparecer, mas ela vai determinar todo o resto. Depois você tem a superforça, que não é hiper, é super, que vai tentar resolver esse problema da demanda. E aí vem as tecnologias de informação e de comunicação. E depois você tem as forças, que são todos os movimentos sociais, políticos e econômicos que vão girar em torno dessas novas possibilidades. E por incrível que pareça, é assim que eu vejo que funciona a nossa espécie. Nessas 3 camadas, e quando a gente começa a falar hoje em novos movimentos políticos, novos modelos econômicos, novos modelos sociais, isso só é possível, né? Primeiro porque existe uma latência, porque as pessoas querem isso. E depois existe uma viabilidade de solucionar esses problemas, coisa que a gente não conseguiu resolver no século passado. Ao contrário, no século passado apareceram mídias centralizadoras, o rádio e a televisão, e a partir daí tudo se centralizou ainda mais, como não existia o gatilho tecnológico descentralizador, surgiu o gatilho tecnológico centralizador. Então, cara, para explicar isso para vocês, assim, desse jeito que eu estou explicando, e com uma certa facilidade, eu demorei 20 anos para chegar nessa síntese, né? Tentar entender tudo isso e botar isso tudo ordenado e tal, papá. Beleza. Mas não é isso que eu fiz esse preâmbulo para falar do papo de hoje. Então, quando eu comecei a trabalhar com essa ideia do digital e do futuro, eu percebi que a gente então estava vivendo uma situação em uma macro tendência em direção à descentralização. Então, se vocês me perguntarem qual é a grande macro tendência do século XXI, diferente do século XX, é por isso que eu tenho um prognóstico bastante otimista, nós temos um movimento de descentralização muito forte que permite que você tenha ciclos de inovação, ciclos de produção cultural. Tudo isso ainda não é um prognóstico, não é que eu estou vendo isso acontecer. Quer dizer, eu já vejo sinais disso acontecer, mas ainda estão na fase da semente. Algumas mudas, mas ainda não estamos falando em árvores e florestas. Porque se você olhar para o mundo, você vai dizer, eu não vejo isso no mundo. Você não vai ver isso como uma floresta, você vai ver isso nas sementes e nas mudas. Então você vê isso em todos os movimentos dos vídeos do YouTube, das fotos do Instagram, você vai ver isso na produção de música cada vez mais disseminada e descentralizada. Você vê isso no surgimento de vários e vários projetos pequenos descentralizados. Você vê a descentralização da produção de cerveja, você vê a descentralização da produção de uma série de coisas, e isso tudo só pode ser possível a partir dessas novas possibilidades, e nós vamos cada vez mais em direção à descentralização. Beleza. Qual é a novidade? Isso tudo vocês já estão careca de saber da discussão, né? A Marília está chegando, mas não pegou essa discussão, mas essa é a discussão que está aí já colocada. Vocês estão mais ou menos, quem já acompanha nossos papos, já mais ou menos já está dentro desse negócio. O que foi legal hoje é que o blockchain, que é um negócio difícil da gente poder entender, mas o blockchain é mais ou menos a diferença entre o software livre e o software proprietário, o Netflix e o Popcorn, né? É uma rede descentralizada, mais ou menos no estilo, não é nem descentralizado, o pessoal não gosta de chamar de centralizado, né? É distribuído, em que você coloca, né, você possibilita que cada máquina seja, a máquina, cada uma das máquinas é a rede, ela é, ao mesmo tempo que ela é a própria rede, ela é um nó da rede. Então você faz uma distribuição do sistema
e aí você não tem mais centro. Então seria uma radicalização da uberização. E aí eu comecei a chamar isso, eu escrevi um artigo hoje, em que a gente teve 3 fases da reintermediação já dentro da revolução civilizacional em direção à descentralização. Então você teve a primeira fase, que foi a reintermediação da própria informação, em que as pessoas começaram a botar as coisas e tudo. Depois teve uma segunda fase, que a gente pode chamar da uberização, que foi o surgimento de um novo modelo de administração mais descentralizado que o atual, que é a cooperativa de táxi e que é a fiscalização pela prefeitura. Você cria um novo modelo, que é o Airbnb, é o Mercado Livre e tal, mas mantém uma plataforma centralizada. E você então tem um terceiro início do processo, que é a história do Bitcoin, das moedas descentralizadas, distribuídas, em que você inicia um processo muito mais radical de descentralização. E aí vem numa discussão que eu comecei a fazer, que eu venho, ao longo desse tempo, procurando sobreviver, obviamente, né, nesse mundo 3.0 e oferecer ao mercado algo de valor. E quando cheguei com o livro que vai sair esse ano, que é o Administração 3.0, eu estava tentando oferecer para as organizações uma metodologia de migração desse mundo atual para o mundo uberizado, né? E eu esbarrei, e aí que está o grande nó do problema, e eu acho que é isso que vai me possibilitar oferecer serviços de valor para a sociedade, que e eu estou mudando meu foco, né? Eu estou desistindo da metodologia que eu propus no livro inclusive está saindo. Eu tenho uma metodologia de migração que tem a ver com bimodal, criação de laboratório separado e tal. As organizações estão fazendo isso de alguma forma, várias organizações estão fazendo isso, mas com dificuldade, não compreendendo que o modelo novo ele é superior ao atual e que vai ganhar valor, e as pessoas não estão entendendo isso. E quando a gente já está falando dessa dificuldade toda de mentalidade, e quando a gente já está discutindo que as pessoas não estão conseguindo acompanhar a uberização, e que a uberização é uma coisa extremamente disruptiva para as empresas, a gente começa a ouvir falar e começa a ter os projetos na sequência do Bitcoin e do blockchain. Então, a grande crise que a gente tem na sociedade hoje, olha só que interessante, é uma crise profunda de mentalidade. O que a gente demorou 350 anos na época lá, da passagem do medieval para a sociedade moderna, 350 anos, nós estamos vivendo essa ruptura, né, na mesma geração, em períodos muito curtos, em que, na verdade, hoje, eu estava trabalhando com 2 modelos de administração, um mundo bimodal, mas, na verdade, a gente está trabalhando hoje num mundo trimodal. Nós temos 3 modelos de administração na sociedade hoje. Nós temos a gestão, nós temos a curadoria com centralização e nós temos uma espécie de curadoria sem centralização distribuída. Não sei se nem a gente pode chamar o blockchain de curadoria, né? E aí tem uma discussão que eu comecei a fazer com ele hoje, que é muito interessante, que é o seguinte: quando você coloca para rodar um sistema blockchain, ele não permite mais mudar o sistema. Olha só que coisa interessante. Você cria um ecossistema, ele começou até a falar de uma espécie de um Deus. O Deus, alguém, uma pessoa física, cria um sistema, bota para rodar, as pessoas aderem àquele sistema, e aquele sistema não é mais possível ser alterado, porque ele é distribuído. Então, para você atualizar aquele sistema, você tem que criar um outro ecossistema. Foi o que aconteceu com
com o Bitcoin, que apareceu agora um novo ecossistema, que é mais sofisticado, e as pessoas vão migrando do atual ecossistema para o novo, porque não existe a possibilidade de alteração do ecossistema. Então, tudo isso aí é uma discussão filosófica, teórica, de mudança da maneira da gente pensar o mundo e para o mundo que a gente está encaminhando, que é um negócio assim que me deixa até arrepiado. Então essa é a introdução que eu queria fazer, queria ouvir vocês aí, como é que bate essa discussão para vocês. Começar com o Eugênio, que chegou mais cedo, ganhou o check-in A1. Vamos lá. Eu estava aqui acompanhando essa sua nova colocação, que eu estou vendo que desde do penúltimo para o último para hoje, o seu discurso sobre as mesmas coisas, ele deu uma sensível mudada. Assim. Eu sinto que você, como se fosse naquelas televisões antigas, você deu uma mexida na sintonia fina do seu olhar sobre as mesmas coisas, especificamente sobre essa sua colocação da crise de raiz demográfica atual, que demanda um gatilho tecnológico descentralizador e cria essas três ideias da hiperforça, a superforça e a força. Eu gostaria que você falasse de novo um pouquinho sobre a força, porque eu acabei me perdendo nela. E eu não consegui registrar o seu pensamento sobre o que ela seria. Olha só, aí, então vamos lá. Por então, gentileza. Olha só, então vamos colocar da seguinte maneira. Ou de baixo para cima ou de cima para baixo. Mas eu acho que o mais fácil é de cima para baixo, mas o que eu acho que funciona mais é de baixo para cima. Então vamos supor o seguinte. Se eu tenho um churrasco para 50 pessoas, eu tenho uma necessidade de fazer uma estrutura logística desse churrasco, que é uma determinada estrutura. Se eu passo um churrasco de 50 para 500, eu tenho um problema de complexidade, que a estrutura de um churrasco de 50 tem que ser modificada profundamente. Por quê? 500 pessoas, eu tenho que fazer uma precisão de comida. Então eu vou começar a precisar, o cara logo vai pensar, eu vou precisar aqui de um Excel que já tem as medidas para pegar o peso mais ou menos, quanto uma mulher come, quanto um homem come, para poder saber quantos quilos de carne eu vou comprar, para não comprar muito acima e não faltar. E a mesma coisa de bebida e mais não sei o que, babá. Então você vai ver logo que... Você esqueceu do papel higiênico, hein? Tem tudo aí no processo. Então, quando a gente está falando de um mundo de 1 bilhão de pessoas em 1800, e quando a gente está falando de um mundo de 7 bilhões de pessoas, nós temos então dois fatores aí. O fator complexidade quantitativo e o fator complexidade qualitativo, que entra na diversidade das pessoas. Fulano não come carne vermelha, fulano não bebe cerveja, não sei o que, papá. Bom, então, a primeira coisa que define a nossa sociedade, quando a gente vai começar a pensar em futuro, em cenário, em tendências, é você ver como é que está o processo demográfico. 7 bilhões, 21 bilhões de pratos de comida. E não adianta você também dizer que tem determinados países que a demografia está diminuindo, porque é uma bola. E não adianta botar muro, porque o nego passa por baixo, passa por cima, passa pelo lado, pula de paraquedas, cai com o avião em cima dos prédios. Então, o mundo não tem como você pegar as pessoas e isolar as pessoas. As pessoas inventam formas de se mexer, de ter mobilidade. Então, tudo isso, de alguma forma, estoura no cenário. Então, essa é a hiperforça. Isso não é só para o ser humano. Qualquer espécie. O fator demográfico é fundamental
porque define tudo das espécies. Você vai ver que uma espécie mais complexa, como é o caso das formigas, estabelece uma relação de comunicação e de administração compatível com o mundo das formigas. A formiga não poderia ter um líder alfa, tipo um elefante ou um lobo, que vai definir como é que as formigas têm que fazer. Elas precisam de uma autonomia para funcionar. É a mesma coisa as abelhas, as mesmas coisas os outros insetos, esses insetos sociais. Então, isso é a hiperforça. E o ser humano ele tem uma característica que as outras espécies não têm, que ele cresce demograficamente. Então ele vai passando por modelos das outras espécies, né? Ele vai passando por modelos administrativos. Então isso é a hiperforça. Você já entendeu isso, mas eu estou explicando para deixar claro. Então isso cria uma espécie de placa-mãe da sociedade. Você precisa produzir 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. Essa é a taxa mais básica da complexidade, explicável para qualquer idade, para qualquer criança, para qualquer pessoa. 21 bilhões de pratos de comida é diferente de 3 bilhões. Qualquer um entende isso. Né? Então, esse é um exemplo assim importante para a gente botar na história. Beleza. A segunda etapa, nós vamos falar da superforça. A superforça tem a ver com as tecnologias de comunicação de informação, porque quando elas chegam na sociedade, elas se disseminam e elas se massificam sem um controle central. Então, de uma hora para outra, como foi com a linguagem oral, ou quando foi com a linguagem escrita, de repente você tem, como a gente teve agora, você sai de 0 para 3 bilhões de pessoas usando a mesma tecnologia. Então, essa mudança da superforça, que é motivada pela latência que já existia, que as pessoas querem mudança, querem se comunicar, querem se expressar, querem sair da invisibilidade, querem tirar um selfie, querem aparecer nas mídias e tudo. Então essa superforça, ela impõe à sociedade mudanças que não tem. Ela é super. Por quê? Porque ninguém controla. Ninguém disse na oralidade, você não vai falar, ele não vai falar. Não, a linguagem ela vai mudando. As pessoas vão inventando palavras, as pessoas vão falando de formas diferentes. E isso tudo é uma coisa que não tem um controle central. Nem pode ter, nunca teve. Então essa é a superforça. Quando ela aparece, é o gatilho tecnológico descentralizador. A força, por que ela é força? Por que ela é força e não é superforça? Porque essas forças vão depender de... Aí vai entrar a possibilidade de intervenção humana no processo. O que eu estou dizendo? Você vai dizer, mas não existe intervenção humana na disseminação da internet? Existe em parte, mas em parte não existe. Não existiu. O cara inventou o celular, beleza e tal. Mas depois que ele fez o celular e que ele botou para vender, ele não tinha mais controle como as pessoas usam o celular. Ele não tinha mais controle do surgimento dos aplicativos. Ele não podia mais impedir, por exemplo, que aparecesse o Netflix, ou aparecesse o Popcorn, ou aparecesse o Linux. Tudo isso já foi em cima das invenções que foram sendo colocadas em cima. Então, essa superforça, ela é superforça porque ela não permite um controle central. Ela não permite que as pessoas intervenham nela. Ela está um pouco acima da capacidade de grupos pequenos ou de indivíduos poderem agir em torno disso. A força já é uma coisa em que existe um controle maior das pessoas, que é a que a gente está vivendo hoje. Então, por exemplo, a discussão do impeachment, ela é uma força. Ela não é uma... Por quê? Porque as pessoas tiveram, obviamente que tiveram pressões e tudo, mas existia lá um grupo de pessoas que ia tomar decisão, é uma lei que precisa ser mudada, é uma empresa que precisa ser criada, é um financiamento que precisa ser feito. Então, são questões
que partem, que é da estrutura que está funcionando na sociedade. Né? Então aí começa a tentar regular o Uber, aí você consegue numa cidade impedir, na outra já não consegue. Então são essas forças menores que ficam tentando lidar com a superforça. Está dando para entender o que eu estou falando, Eugênio? Porque a força, ela tenta negociar com a superforça num determinado nível. Mas ela não tem condição de impedir que a superforça atue. Ela pode tentar... Parece que, por mais que a força queira atuar, ela, de certa forma, não tem interlocução com a superforça, porque a superforça é despersonalizada. É como se fosse o vento, e uma pipa. Sim, você pode dizer se você... energia elétrica, né? Você pode aproveitar ela, mas você não controla, não estoca, não domina completamente. Você usa. Então você, por exemplo, você tem uma pipa. A força é uma pipa. Então você tem a possibilidade de fazer a rabiola da pipa, fazer a pipa, definir quando você vai soltar a pipa, né? Mas você não tem o controle do vento. Isso. Você não pode dizer se você vai soltar a pipa para a esquerda, para a direita, para o sul, para o norte. A pipa vai voar conforme o vento está soprando. E você aceita aquilo. Entendeu? Porque o vento é uma superforça. Você não controla o vento. Por enquanto. Mas você não controla. Você não Por controla. enquanto é fundamental. Você não controla. Então você vai aceitar que existe esse vento que está soprando e você vai tentar atuar em cima dele. Por isso é uma força. Né? Então, eu achei interessante essa depuração que você fez do seu próprio olhar da última vez que a gente conversou no papo passado para agora, com a criação desse, como é que eu vou dizer, desse gimmick, dessas três forças, né, ou formas de olhar para tentar entender essa coisa que está vindo, que está aqui já, que já é manifesto. Isso tem a ver, Eugênio, pelo seguinte, isso tem uma explicação. Tem um caminhado nepomuceno aí nesse processo, que é o seguinte: quando eu vi que a mentalidade atual, porque o que aconteceu com o meu livro? O meu livro digamos assim, o de 2006, o de 2013 e o de 2017 que vai sair esse ano. Eu pensei da seguinte maneira: eu vou fazer uma explicação lógica e vou ter uma metodologia lógica para as organizações gastarem o mínimo para migrar desse atual modelo para o novo. Qual foi o meu grande equívoco nesses livros? Eu não levei em consideração uma força fundamental. Esse é um erro que eu cometi e que eu estou assumindo. E eu não percebi a força da mentalidade. Que é, no fundo, uma, digamos, uma super força, de certa forma. A mentalidade você consideraria mais super força do que força? Eu acho que sim. Porque o que acontece? É uma coisa que ninguém tem controle e que as pessoas não conseguem abandonar essa mentalidade. Porque a gente está falando, nós estamos falando de 2, 3 décadas que nós estamos vivendo, que vai mudar o século todo, que vai mudar talvez o próprio milênio. E as pessoas estão vivendo esse mundo trimodal. Hoje eu não estou mais falando de bimodal, nós estamos falando de trimodal. E nós estamos falando, Eugênio, de uma coisa que está no fígado, que é a forma da gente pensar gerenciamento de pessoas e processos. A forma da gente definir qualidade. Qualidade de educação, qualidade de serviço, qualidade de produto. Nós estamos mudando a coisa assim, o DNA da espécie. Nós estamos mudando a coisa mais profunda da espécie, que é a forma como nós nos organizamos. O Uber não tem nada a ver com a cooperativa de táxi. E o blockchain, se for fazer um Uber blockchain, como já tem as experiências,
É um negócio assim que é difícil de entender. Eu não entendi direito qual o uso do blockchain. Eu comecei a dar uma lida nele aqui, mas não captei o espírito da coisa. Quer dizer, eles têm uma rede distribuída, criptomoeda, um negócio depois que tenta organizar o Bitcoin, mas... Não, olha só, a grande... Bom, vamos lá. Hoje me caiu uma ficha que foi importante em relação ao blockchain, que o cara falou em smart, os contratos espertos. Então vamos entrar na brincadeira dos contratos espertos. Isso aí é um negócio muito legal. O que acontece? Isso também é novidade. O que acontece aí? Quando a gente está falando de aumento demográfico e de descentralização, tem um dado importante nesse processo, Eugênio, que é o seguinte. Conforme a gente vai aumentando a complexidade, a gente tem uma necessidade de reduzir a sombra da sociedade. Eu vou explicar. Isso ainda está fermentando. Então não está uma explicação elegante, mas está caminhando. Então, o que é essa sombra informacional? Vamos pegar uma coisa do passado. Lá atrás, a gente não tinha escrita. Sem a escrita, só com a oralidade, eu podia fazer uma série de coisas, mas eu não podia fazer uma opção de outras coisas. Eu não podia negociar com gente muito longe. Eu não podia emprestar dinheiro para uma pessoa que eu não conhecia. Eu tinha medo de fazer trocas com pessoas que eu não conhecia. Por quê? Porque tudo era, como o pessoal fala, no fio do bigode. Fio do bigode, essa história do fio do bigode, da confiança, tem a ver com um mundo oral, tem a ver com uma cidade pequena, tem a ver com baixa complexidade. Aí é tudo no fio do bigode. Quando a gente vai aumentando a complexidade, o que acontece? Há uma necessidade de colocar, registrar, tirar da sombra, evitar que determinadas coisas fiquem na sombra, e aí eu trago um registro informacional que me permite ter informação para aumentar a complexidade. E aí tem a ver com informação. Beleza. Quando eu vou para a sociedade medieval, e eu quero sair da sociedade medieval, eu crio os livros, e aí a partir daí eu começo a ter produções de livro, eu aumento a produção, todo mundo começa a ler e escrever, as coisas começam a ficar registradas, o passado vai ficando registrado, eu começo a documentar as coisas, eu começo a ter dados, informação, e a partir daí eu começo a tomar melhores decisões. Tudo isso vai na direção da qualidade da decisão que eu tomo. As organizações, para elas lidarem com a complexidade, ou o ser humano, para lidar com a complexidade, elas precisam, as organizações do ser humano precisam de dados para tomar decisão. Então, quanto menos dados eu tenho, mais eu tenho dificuldade de lidar com a complexidade. Beleza. Quando eu vou agora para o mundo digital, eu crio um patamar de informação e de produção de conhecimento, de informação, que a gente está falando de Big Data, porque eu começo a produzir informação, e isso vai me permitindo a tomar decisões cada vez mais complexas e principalmente personalizadas. Porque o ser humano, ele não se satisfaz com o que aconteceu no século passado. Você vai dizer, mas todo mundo não comeu no século passado? Comeu. Todo mundo não se vestiu no século passado? Se vestiu. Mal e porcamente se vestiu. Mas o problema do ser humano é que ele tem demandas personalizadas. E eu não consigo atender a personalização, né, com massificação. Eu preciso conhecer o cara, eu preciso saber que filme que ele vê, eu preciso saber quem são os amigos dele, eu preciso saber o que ele está fazendo. Eu começo a ver todo o clique que ele faz. Ó, a Dora chegou aí. Alguém pode chamar? Deixa eu ver se eu consigo chamar a Dora aí. Chamar quem? A Dora. Peraí.
Agora a coisa... Bom, Pra mim aparece a Carla. não, eu sei, mas a Carla tá tudo bem, mas a Dora bateu aí e eu tenho que ver um jeito de chamar ela aqui. Você sabe o nome dela? Não, peraí, vou conseguir. É que eu... Tá aqui, já botei. Olha só o que eu estou falando. Sabe o nome da Dora? Não, você está falando... Não, já chamei ela. Tá. Bom, então, existe a necessidade para você lidar com a complexidade. Oi, Dora. Oi, Tudo bem, amor? tudo. Beleza. Estamos aqui no meio da conversa. Pedi para desligar o microfone, daqui a pouco eu te chamo. Aí, existe a necessidade de você aumentar o volume de dados para você poder reduzir o nível, assim, digamos, de imprecisão nas decisões. Tal. Eu ia dizer exatamente o contrário, para aumentar o poder de foco, para você poder ver mais micro. Não. Cada vez você individualiza mais a solução. Não, você individualiza, mas para que o indivíduo possa individualizar, eu tenho que ter dados, e aí entra... Tem que ter mais dados. Mais dados. E aí entra a necessidade da inteligência artificial para ajudar o indivíduo e poder indicar coisas para ele poder resolver problemas. Entra a questão da reputação digital, que também vai subindo e descendo pessoas nas plataformas conforme as comunidades vão interagindo, né? E aí que vem a coisa do tal do blockchain, que é o seguinte, como é que a coisa vai funcionar? Eu faço um contrato com você e digo que você, digamos, você é motorista do Uber e eu sou passageiro. E aí no blockchain uberizado, ou o Uber blockchainizado, digamos assim, eu não tenho mais o Uber. Esquece a plataforma. Então eu digo o seguinte, olha, eu tenho a minha carteira blockchain e você tem a sua carteira blockchain. Então quando eu entro no seu carro, as carteiras estão entendendo que eu sou o cara que está indo, que estou dentro do carro, usando o carro como passageiro, e a tua carteira entende que você está como motorista do carro. Porque existe uma inteligência artificial que identifica que você é o motorista e eu sou o passageiro. Então, prestador de serviço. Isso. Então, na proximidade das duas carteiras, que não há a necessidade de eu dizer que eu estou entrando no táxi ou que eu não estou entrando no táxi, na proximidade das carteiras, quando eu deixar o carro, eu já transferi o meu dinheiro para você, independente de clique, independente de qualquer coisa. Essa coisa está ficando cada vez mais complexa. Exatamente, para a nossa mentalidade. Sim, eu acho que cada vez mais a gente vai ter necessidade de uns spas de zero internet, zero data. Você comer, alface e não vê número, não vê letra, não vê nada, só vê pessoas, bicho, vento. Mas Sim, você... porque... Não, o pior é o seguinte, quando você for para esse spa certamente vai estar dentro de um Airbnb da vida, e na hora Claro, ele vai estar todo detonado, mas quando você entra lá dentro, você dá aquela parada assim, respira, aquele zero bit. Não, mas eu acho que se você... É que aquela coisa, a invisibilidade da tecnologia tem a ver com a mentalidade. A nossa mentalidade, ela foi feita para um determinado ambiente tecnológico. E a gente vai mudando um pouco a mentalidade conforme o ambiente tecnológico vai avançando. Hoje você já acha natural pegar um Uber. Você não tem mais medo de que aquele cara tal, você pelo contrário, você sente mais confiança no Uber do que num táxi.
porque você sabe que o cara é fiscalizado, você sabe o nome dele, você está pagando no cartão. Então tem toda uma dinâmica que fez com que você agora, a sua mentalidade, sentisse bem confortável em relação Ao novo, ao novo. ao desconhecido. Isso. Então é essa que é a discussão. Então Se essa transforma o desconhecido em seguro, por incrível que pareça, a mesma coisa vira uma coisa muito mais conhecida e mais segura, porque tem mais dado. Ó. exatamente. Bom, vamos Eu agora. gostaria de passar a palavra aí para o resto do povo. Isso, senão não vai dar pra exatamente. Eu todo vou fazer mundo isso. perguntar. Carla, você agora. Carla. Ela está aqui, mas ela não. Alô, alô, Carla. Bom, vamos falar. Paulo, fala você. Ok. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Você tocou num assunto que eu acho interessante, né? Eu tenho começado a pesquisar um pouco sobre Bitcoin. Eu nunca usei e ainda estou no patamar ainda abaixo disso. Até porque uma das coisas que você comentou aí, que eu vejo que ainda eu não sinto, a questão da confiança. A internet, né, os sistemas todos de pagamento, né, o sistema financeiro, eles conseguiram, através dos seus certificados, eles conseguiram uma confiabilidade, né, principalmente para quem usa cartão de crédito ou até paga em boleto, né, eles conseguiram a confiança no sistema financeiro, né, que aí possibilita uma série de negociações, né, e de troca de dinheiro. O sistema Bitcoin, por ainda não estar ainda tão implantado aqui no Brasil, eu ainda não sinto essa confiança. Acredito que com essa nova mentalidade do blockchain e a maneira como estão trabalhando, acho que aos poucos eles vão conseguir, mas eu ainda não percebo qual a vantagem de usar uma nova moeda do que usar o que a gente está acostumado a usar. Eu acho que a questão ainda está na confiança, é uma coisa que é uma coisa que impede de todos poderem acessar e utilizar. Cara. O que você acha disso? Bom, Paulo, primeiro é o seguinte. Primeiro que eu acho que isso que você tocou é uma coisa fundamental na discussão sobre mentalidade. Sim. Como é que funciona o nosso cérebro? Nosso cérebro ele funciona da seguinte maneira. O que me ameaça? E ele se concentra naquilo que o ameaça. Se não tem nada ameaçando, está tudo bem. Então ele sente confiança, ele precisa de um ambiente que ele se sinta seguro. O cérebro funciona dessa maneira. E a mentalidade foi criada em torno desse modelo de confiança. Eu tenho uma amiga minha, por exemplo, que a gente fez uma conversa em São Paulo sobre a comparação, não era nem do Uber ainda, era dos aplicativos e dos táxis, da cooperativa. Aí foi a conversa, tudo no racional, e eu explicando para ela que, no final de tudo, ela virou para mim e falou assim, não, meu problema não é isso que você explicou. Meu problema é que eu não confio e pronto. E aí vem essa discussão da mentalidade e da confiança. Então, o nosso modelo, a nossa mentalidade, embaixo da mentalidade, o objetivo da mentalidade é você ter um ambiente de confiança, que você fique seguro, para você operar. Acordar de manhã e tomar café e tudo. Então eu vou comer um pão que eu sei que aquele pão não vai me envenenar, eu vou tomar um refresco que eu sei que aquele refresco não vai me envenenar. Então você vai confiando. Você não está ali olhando para aquele suco ali, dizendo, esse suco aqui vai me matar. Você está ouvindo o rádio, comendo pão, por quê? Porque o cérebro está relaxado. Então, quando a gente fala desses novos modelos, e eu já usei o Bitcoin uma vez, ele é um modelo que, ainda mais com essa questão do dinheiro, é um outro modelo. Né? Então,
a gente tem que perceber bem, e isso é uma coisa muito importante, né? E que eu acho que é dizer o seguinte: não é que o sistema não é confiável, é que a minha mentalidade ainda não conseguiu se ambientar naquele ambiente. Não quer dizer que ele pode até não ser confiável. Ele pode até ter que se aprimorar para poder ser aceitável para um conjunto maior de pessoas, né? Mas, de qualquer maneira, ele não deixa de ser confiável porque a minha mentalidade está desconfiando dele. Aí você me colocou uma questão importante. A gente só abre mão de uma mentalidade para outra mentalidade quando a gente tem um benefício. Senão você não abandona a mentalidade atual. Eu acho que é por aí mesmo. Acho que você pegou no ponto. Então aí você vai perguntar, qual é o benefício? O benefício que você tem é a troca de valores pelas pessoas, independente dos países. Então as pessoas trocam moedas e fazem transações, independente dos bancos, independente do sistema financeiro. Hoje eu estava conversando com o caseiro lá de Teresópolis, no Airbnb, e o PayPal está cobrando dele 5% de transferência de dinheiro. Se ele tivesse no Bitcoin e eu tivesse no Bitcoin, não teria essa taxa de transferência, né? Então existe um intermediador financeiro que sempre está tirando um pedacinho de todo mundo. Por isso que você falou, para gerar a confiança das pessoas, existe um sistema financeiro que pega um pedaço de cada um, né? Hoje, agora, no Rio de Janeiro, teve essa discussão da FETransport, que ela pegou 30, 40 centavos na compra do cartão. Você compra um cartão a R$2, aí é 2,20, 20 centavos fica. Isso gerou um negócio aí de bilhões ou de milhões, né? Acho que foram milhões, e que ficou na mão da FETransport. 90 milhões. 90, né? Então, o que poderia ser distribuído num sorteio, sei lá, que fosse isso, ou que fosse em benefício da melhoria dos ônibus, ou que fosse colocado ar-condicionado numa frota maior, não. Ficou como... Então, por quê? Porque tem um intermediador que diz que está gerando confiança para poder fazer isso. Então você começa a quebrar mais um... Você, com o blockchain, e principalmente com a questão da moeda, e com a possibilidade de contratos através do que eles estão chamando de smart contract, você começa a quebrar mais uma camada de intermediação da sociedade. E isso beneficia as pessoas que podem fazer transações com mais gente, de maneira mais livre, com menos intermediadores. O que significa mais barato, né? E com mais possibilidade. Isso tudo, obviamente, que enfrenta todo um problema de mentalidade, de melhoria, etc. Então, esse primeiro ecossistema do blockchain, que é o Bitcoin, já foi suplantado por um segundo ecossistema, que é um outro ecossistema que é mais sofisticado, que não termina com Bitcoin, mas que cria uma alternativa. E a tendência é as pessoas migrarem para o ecossistema mais sofisticado. E o que é interessante nesse negócio do Bitcoin é que é o seguinte: o sistema ele vai ficando obsoleto nesse novo mundo. Ele não é capaz de ser alterado, porque não é uma plataforma que tem um centro que vai alterar. Ele tem uma vida, aquela vida, as pessoas vão usando aquele sistema, surge um sistema mais novo, propostas de ecossistema, e um determinado ecossistema passa a ser o ecossistema em que, ou vários ecossistemas que vão viver em paralelo. Então você vai ter o Bitcoin, você vai ter esse outro agora que está tendo, que eu não lembro o nome, o Bitcoin 2.0, o Bitcoin, o Tritcoin, daqui a pouco você vai ter as opções. Hã? E aí você vai ter as opções. Isso é um negócio muito, 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 que mexe muito com a maneira de pensar do que a gente está acostumado. Então essa discussão da mentalidade é uma discussão bacana, porque a gente vai ter que começar a ter que ter uma mentalidade, e é essa que é a discussão que eu estou fazendo,
que é a chamada mentalidade 3.0, que é uma mentalidade em que a gente vai viver, e isso é uma novidade também, Eugênio, desse período que a gente não conversou, que é uma discussão seguinte: quanto mais tecnológico for o mundo, então vamos nas regras, né? Quanto mais complexo for o mundo, mais tecnológico ele será. E quanto mais tecnológico o mundo for, mais rápido ele vai mudar. Porque a gente vai ficar dependendo, os nossos hábitos ficam dependendo das versões novas das tecnologias. E a nossa mentalidade foi criada para uma taxa de tecnologia e de complexidade em que as mudanças eram muito mais lentas. Então a gente precisa ter uma mentalidade hoje muito mais líquida do que foi no passado, que ela era mais sólida. A mentalidade que a gente tem que ter hoje é uma mentalidade de adaptação muito mais rápida, de resiliência muito maior, né? Sem falar que a gente está vivendo uma ruptura de uma mentalidade, digamos, do modelo de organização que era baseada em líder alfa, por uma mentalidade que a gente está vivendo hoje, que começa já com a uberização, a ser uma mentalidade saindo dos mamíferos para as formigas. Então tudo isso é uma mudança muito profunda. Marílvia, queria ouvir você agora. Está chegando aí, a coisa está quente, né? Tem que ligar aí o microfone. A gente está falando 3.0 e ainda agindo que nem 1.0. É o seguinte, eu estou impressionada com vocês, sabia? E vocês fazem tudo isso sem vinho. Uma discussão dessa. Mas o que eu queria colocar são reflexões que eu fui fazendo na medida que eu fui ouvindo. Então, são coisas bem práticas, porque, como eu sou de consultoria, toda hora eu tenho que dar solução. E um dos desafios nesse momento, inclusive, é a inovação dentro das organizações. Mas, voltando e acompanhando a linha de raciocínio, a questão da descentralização e do gatilho tecnológico, né? Eu vivi isso na prática com uma experiência no Espírito Santo, onde as crianças não comiam, não faziam lá as refeições. Então, a gente colocou um processo onde eles iriam interagir em jogos, usando computadores, iriam dentro dos computadores do sistema que a gente criou responder a uma série de coisas, fariam isso em grupo, ou junto, ou sozinho, como quisesse. E isso fez o número de refeições aumentar violentamente, fez com que os pais interagissem, fez com que professores tomassem os temas das historinhas que a gente criava como temas de aulas. Ou seja, foi uma confusão onde o gatilho tecnológico quebrou, rompeu barreiras. Então, coordenadores perderam o poder, as crianças que definiam demandas sobre novos cardápios e uma série de confusões. Eu sei que a coisa chegou num ponto que o secretário de Educação chamou a gente e pediu que a gente apresentasse isso para todos os provedores de alimentação de todas as regiões do estado do Espírito Santo. É lógico que aí entrou o poder, né, da empresa que havia contratado o trabalho, que não deixou isso acontecer. Mas, até o momento que o gatilho tecnológico entrou, e ele entrou, inclusive, quebrando um problema seríssimo, porque os laboratórios existiam novíssimos, não eram usados, e as crianças forçaram o uso, os professores pediram o uso, os diretores tiveram que se virar para fazer isso acontecer. Eram laboratórios parados, né, de informática. Então, a gente passou isso na prática. Mas aí o poder veio, e aí essa questão da mentalidade é seríssima, e tirou a possibilidade disso acontecer. Num nível mais macro, num projeto ou outro, a gente
fez um projeto para a NET. Na verdade, eles queriam envolver os professores para estimular o uso dos programas de TV, né? E a gente fez um projeto. Quando a NET se deu conta, a gente já tinha 100 mil professores falando em rede com a gente, mandando ideias, falando dos filmes. E isso gerou uma demanda da parte deles que nas escolas, porque era tudo para a escola pública, que nas escolas públicas pusessem TVs e eles instalassem a NET. Então, nos primeiros momentos foi maravilhoso, instalaram a NET, fizeram um alvoroço com isso, foram para a imprensa. No segundo momento, mandaram parar todo o projeto, porque eles não iam dar o ponto da NET para tudo que era escola, né? Então, o poder novamente entrou. E aí eu fiz uma reflexão, e o Eugênio, ele vai talvez se lembrar, que isso tem a ver com essa coisa que você está falando da mentalidade, e nós vivemos uma experiência que talvez mostre uma outra instância da mentalidade do homem moderno. Nós fizemos um projeto nos morros, no Rio de Janeiro. E ele era um projeto de empreendedorismo, tinha que dar os cursos, fazer os planos de negócio, implantar. E nós tínhamos uma obrigação que era dar um lanche, né? O projeto de governo sempre tem esse tipo de coisa. Dar um lanche, que era um sanduíche e um guaraná. E meu pavor foi imenso quando aquele bando enorme de pessoas entrou e a gente tinha tudo contadinho. E aí vieram e me disseram, se uma pessoa vier reclamar que saiu sem isso, sem um sanduíche e um guaraná, vocês vão ter que dar conta disso, a responsabilidade é sua. E a gente viu uma coisa que eu nunca imaginei, pessoas do Morro do Alemão, pessoas da Rocinha, todos entrando no lugar onde estavam os lanches, invadindo literalmente, criando uma confusão, e elas saíram de lá, cada uma com seu guaraná e seu lanche. Eu queria ir na igreja rezar, agradecer a Deus, porque a minha responsabilidade naquilo foi enorme. Mas o que eu vi? Eu vi uma mentalidade diferente, eu diria assim, se eu pudesse pôr uma palavra bonita, que não era mais o saber, a ordem, as regras, mas sim um sensor quântico que as pessoas tinham de uma realidade que elas sabiam que tinha que ser administrada. Ou seja, não adiantava naquele grupo de gente que às vezes ia empreender até junto, querer tirar o lanche do outro e coisa semelhante. Então, tem uma mentalidade que hoje eu acho que também está surgindo, e ela é de ordem quântica, que ela é diferente, ela reage de forma diferente, né? Então, voltando lá naquela questão que o Paulo colocou, né? Que ele vê que as pessoas fazem trocas por causa dos benefícios, né? Quando ele estava falando, depois você não falava dos smart contracts. É verdade, as pessoas fazem por causa dos benefícios, mas também fazem por uma intuição coletiva, que eu chamo quântica na falta de um adjetivo que ainda não sei qual é, mas que faz as coisas acontecerem. E aí volta a questão do poder. Quando a gente quer hoje implantar uma inovação na empresa, nós temos que tirar pessoas da empresa, um grupo que se dedique a querer fazer aquela inovação naquele problema que a empresa apresenta. Eles ficam fora da empresa, vão sendo monitorados dentro de um processo de reflexão aberta, mente aberta, e eles acabam vindo com soluções excelentes. E eu posso até depois dar exemplos, se vocês quiserem, mas são soluções que voltam para a empresa, eles então lá, cada um volta para a sua posição, eles vão implantar, mas não raro não subsiste. Ou seja, o poder entra novamente e trata de trazer tudo para o seu controle, para a sua necessidade de
centralização, né? Esse, então, vamos dizer, é o lado que eu vejo bom nisso tudo. E o lado que eu vejo problemático é que existe um processo de decisão que está ficando tão sem referência que quando você quer fazer uma inovação, se você não tiver um tipo de metodologia para fazer isso acontecer, e eu vejo metodologia muito como a base de dados lá do Bitcoin, porque você inova, mas no fundo, o que segura o Bitcoin? É um banco de dados. Um banco de dados que desse ele não abre mão. Ou seja, tudo acaba vindo, esse protocolo Bitcoin está dentro de uma referência de banco de dados que segura a decisão. Então, se não tem uma metodologia, se não tem uma linha assim que segura, eu vejo que a inovação se produz com falta de profundidade, decisões muito rápidas sem pensar em consequências, inovações feitas sem testes, né? E aí é o risco da gente fazer essa migração desse mundo para esse mundo novo, né? E perder o controle. Tanto que a Microsoft tem criticado muito essa questão de que nos smart contracts eles estão sendo mais fortes, né? Que isso aí tem, às vezes, um grau de vulnerabilidade que precisa ser melhor analisado. Bom, e aí a minha última sugestão, para essa reunião aqui ficar muito boa mesmo, cada um devia ter um copo de vinho do lado. Requisito para entrar no grupo. Muito obrigada pela oportunidade de falar. Marílvia, dando números para o que você disse, eram 12.860 criaturas em 40 centros esparsos no Rio de Janeiro. E não era só a refeição, o sanduíche, era um vale-transporte, e além do vale-transporte ainda tinha esse vale-refeição, e a distribuição tinha que ser feita todo dia, e volta e meia tinha assalto, porque eu sabia que 13 mil vales-transportes, que são 26 para ir, né, ir e voltar, é uma grana. Sim, Câmbio. é isso mesmo. É isso mesmo. Era complicadíssimo. Câmbio, passa a bola aí, depois. Não, eu acho... No Espírito Santo, que foram 100 escolas, 40 mil crianças, e isso acontecia tudo de uma forma perfeita. Sabe o que é perfeita? O que eu tenho para comentar é o seguinte: a gente, óbvio, e acho que o Paulo e a Marílvia falaram desse jeito, e eu digo o seguinte: a gente está diante de novas possibilidades, e a nossa mentalidade ela foi totalmente construída, exatamente isso, né? A gente tem esse exemplo, né? A maneira do controle e de pensar a qualidade, foi o que a Marílvia falou, né? Vai funcionar, não vai funcionar, e a maneira de funcionar, de não funcionar, de como é que vai ser, né? Então a gente cria essa história. No caso do Bitcoin, o banco de dados, não existe um banco de dados central. Essa que foi a grande novidade desse peer-to-peer. E foi por causa disso que por causa disso que o pessoal chama de distribuído. Porque a tecnologia construiu um modelo que não existe um banco de dados central. Esse que é o grande salto, né? Foi por isso que conseguiu-se fazer o tal do compartilhamento, e as pessoas não conseguiam prender ninguém, porque o cara chegava na casa do cidadão, ele não era proprietário de um banco de dados central. Ele baixava as músicas que ele queria, e aquelas músicas que ele queria entrava dentro de uma espécie de banco de dados descentralizado, e cada um tinha um pedaço. E o Bitcoin é mais ou menos dentro da mesma linha de raciocínio do negócio da música, que é o peer-to-peer, que é o Napster, que é o grande, digamos, pai, o conceito do peer-to-peer, o grande pai dessa história, e talvez da criação dessa sociedade
que a gente vai ter aí distribuída, né, é um pouco nessa direção. E eu acho... torrent também. É o torrent, né? Depois veio, né? O que eu acho nessa história, que eu acho que é importante a gente perceber é o seguinte: para a nossa mentalidade, é isso que é legal da gente trabalhar. É isso que eu, inclusive, tenho tentado conversar com as pessoas. Que é o seguinte: existe uma ilusão, e eu acho que essa ilusão, que é o grande problema, e a gente vai viver nesse mundo trimodal, digamos, o grande problema que eu vejo não é o cara, por exemplo, estar dentro de uma organização, e isso que você falou foi o meu problema, exatamente esse, quando você fala dessa coisa de pegar uma equipe, botar do lado de fora, a Gartner chama isso de modelo bimodal. No meu livro de 2013, a proposta, que eu não chamei com esse nome, mas era essa proposta, era justamente criar esse laboratório fora. Só que eu já tinha o diagnóstico de que a gestão tem um limite e que a gente está indo para o mundo novo da curadoria ou para o mundo da distribuição e que as organizações teriam que fazer as experiências e criar startups dentro desse novo ambiente. Isso que você viveu, de pegar coisas fora, trazer para dentro, foi a minha crise de 2010. Foi quando eu vi que tudo que eu estava pensando não estava funcionando. Porque as organizações, você levava a formiga e o tamanduá comia as formigas. E acabou. Então o modelo de controle, o cara fala assim, não, a mentalidade aqui é essa, a minha forma de pensar a qualidade é essa, e a minha forma de pensar controle é essa. Ele não consegue pensar fora daquilo. Né? E é exatamente isso que está colocando as organizações atuais na vulnerabilidade que elas estão. Porque elas não conseguem se repensar, porque elas não conseguem rever a mentalidade. E aí começam a aparecer os concorrentes uberizados, e no caso dos bancos vão aparecer os concorrentes bitcoinizados, e aí começa a tomar lugar no mercado, e aí o cara tem uma coisa que simplesmente perde o valor do dia para a noite. Né? Saiu até uma matéria na Você SA, dizendo que 90% das organizações, apesar de não conseguir mudar a mentalidade, 90% das organizações temem fortemente que as startups tomem lugar dela no mercado. Só que fica uma inviabilidade. O que eu faço? Então a minha proposta, que foi ter um discurso racional para apresentar uma sugestão para as pessoas, eu bati na mentalidade. O cara lê o meu livro, o cara diz, pô, é isso mesmo, mas eu não vou fazer, porque eu não consigo mudar a mentalidade dentro da minha organização. É inviável isso que você está propondo. Ou seja, eu vejo que a ponte vai cair, os cálculos me parecem que estão certos, a rachadura é evidente, mas eu não consigo pegar as pessoas para fazer essa obra na ponte, porque as pessoas acham que uma ponte não pode entrar em obra. E eu não tenho condição de fazer isso agora. Então é uma coisa difícil da gente viver, né? É um momento que exige uma sofisticação de raciocínio para você se posicionar, até profissionalmente, para você ser ético dentro desse processo, né? Porque também você ir para uma organização que você já não acredita mais no modelo e dizer, ó, eu estou aqui só para brincar, né? Então é uma discussão interessante. Pô, posso fazer uma pergunta para não perder esse pedacinho que você falou? Parece que a gente precisa também desenvolver um modelo de approach, de chegada, de vendas novo para poder vender esse peixe. É assim, a ponte está rachada e tal, aí vamos ficar aqui sentados, vendo ela cair, matando uma porção de gente. Nós que estamos do lado de cá vendo essa coisa acontecer e em acontecendo, talvez nos cabe também
esse desenvolvimento de um novo modelo de negócios, de chegar e conseguir vender esse peixe de forma que sensibilize não esse primeiro interlocutor, mas sensibilize o pessoal que está com uma cultura organizacional, como é que se diz, engessada, né? Eu sei, mas eu não vou mudar. Eu acho muito bom, mas isso sempre foi assim, e não muda nada, e a mudança vem, vai passar por cima deles, eles vão ficar obsoletos e o ratinho vai ganhar, porra, Não é do fácil, dinossauro. Eugênio, não é fácil porque tem aquela frase famosa, né, que você não consegue acordar quem finge que está dormindo, tá entendendo? Tá ótimo, Então é um pouco ótimo. isso. Queria ouvir a Carla. Carla, fala aí. Oi, Nepo. Eu não Oi. estava conseguindo destravar aqui o meu microfone. Mas olha só, o que você traz agora, né, assim, para mim é muita novidade, né? E eu estou ainda processando essas 3 dimensões aí que você falou. Ainda estou colocando na minha cabeça como é que ocorre esse processo. Realmente, eu nunca tinha pensado nisso. E essa empresa nova, eu não sabia, nunca tinha conseguido, nunca tinha ouvido falar. Mas em relação à mentalidade, eu acho que a mentalidade das pessoas ela é plástica, né? Então ela vai mudando conforme a experiência. Então isso toda mudança que está acontecendo, ela não tem volta. Isso vai demorar realmente, mas é uma coisa que a gente não tem como voltar atrás, tá? E só com a experiência mesmo que as pessoas vão ter noção de que tem que mudar. Então, eu ainda estou avaliando, eu quero ouvir mais, entendeu? Beleza. Dora, fala aí. Oi, olha, para falar a verdade, eu também estou chegando de paraquedas, tive um problema de falha, cheguei no final da falha da fala da Marílvia, né? Então eu não estou muito acompanhando. O que eu pesquei, assim, um pouco foi eu comecei a ler um pouco sobre o negócio da pesquisa sobre mentalidade, o que era mentalidade, que você tinha sentido falta do lado emocional da mentalidade. Enfim, minha cabeça começou a voar aqui, realmente, o que é mentalidade, acabei chegando na palavra idiosincrasia, pelas definições lá que você definiu, que são culturais, são referências, você acaba criando, digamos assim, uma metodologia do pensar, né? Mas para a gente poder organizar a cabeça. Então é tão difícil você, quando cria esses hábitos, que eu acho que no fundo são não só culturais, quer dizer, posso até citar aqui bagagem educacional, cultural, de opiniões formadas, em amadurecimento da maneira de pensar, quer dizer, isso tudo é uma coisa de métodos e metodologias de fora para dentro, né? Então, como é que de dentro para fora, né, você consegue ter uma coisa imune ou impune, que você consiga, através da sua emoção, criar novas mentalidades, quer dizer, sair desse formato em que você foi educado, do seu meio cultural, né? E esse negócio de opinião formada e amadurecimento do pensar é o que leva a gente, a humanidade adiante, mas ao mesmo tempo também, às vezes, é o que nos limita, né? Então, assim, eu tenho pouco a acrescentar essa discussão, na verdade, eu estou querendo mais ouvir, porque me gerou mais perguntas e dúvidas do que qualquer outra coisa. Isso é muito bom. Tem uma coisa que eu acho que talvez seja assim foi uma das coisas assim mais impactantes assim
minhas comigo mesmo, porque você vai estudando, você vai levando sustos da maneira que você vai percebendo as coisas. Então, e aí quando você vai, digamos, você absorve a tua maneira de... que você começa a pensar diferente, você vai olhando para a mentalidade, digamos, tradicional, a hegemônica, ou a mais, digamos, mais comum. O grande problema que a gente tem é a compreensão, óbvio, da hiperforça da demografia, beleza. E a segunda, que é fundamental, é entender que a nossa mentalidade é uma tecnomentalidade. E que, no momento que eu introduzo na sociedade uma nova mentalidade, novas tecnologias, essas novas tecnologias vão influenciando as mentalidades. E aí, então, a partir daí, eu vou tendo mudanças na mentalidade a partir das tecnologias. Porque nós criamos a sociedade, ela está... Porque quando a gente fala de tecnologia, a gente sempre está pensando nas tecnologias novas. Mas a gente for olhar a história do ser humano, que vem da pedra, do uso da pedra, da roda, do papiro, da máquina a vapor e do transporte, da ponte, e da caneta, e da calça, e da camisa, e do óculos, tudo isso são tecnologias, que a gente não chama de tecnologia porque se habituou. Então, assim, existe um ramo da filosofia, que é um ramo chamado filosofia da tecnologia, que é um ramo que faz exatamente esse estudo de como nós nos relacionamos com as tecnologias. E existem as forças. E aí a gente vai estudar essas forças para analisar. E talvez, assim, o grande para mim esse mês foi um mês, tem sido, né, esses meses agora desse ano, tem sido assim meses muito efervescentes, porque primeiro, quando a gente teve na discussão passada, eu percebi que eu tinha que sair do foco, e eu falei isso para vocês, que eu estava saindo do foco do digital para o futuro. E aí, mais recentemente, eu percebi que o futuro não é um problema. Se você falar assim, o futuro é um problema, o futuro não é um problema. Não adianta eu estudar o futuro. O futuro não é uma coisa assim problemática. O problema que a gente tem, o principal problema da sociedade é a mentalidade. Porque a mentalidade, ela é uma força, é uma super força, que eu ignorei essa super força. Esse foi o meu equívoco. E essa super força da mentalidade é o que tem travado a sociedade hoje. Porque o problema não são mais as tecnologias. O problema não é mais a uberização. O problema não é mais o blockchain. O problema é exatamente isso que a gente está discutindo aqui. Eu não confio, eu não acho que funciona, eu desconfio. Como é que vão ficar? Isso aí vai ficar uma coisa descontrolada, né? Porque a maneira que a gente pensa controle... Quer ver uma discussão sobre essa questão da educação? O professor Ronaldo Mota, que fez o prefácio do meu livro sobre Educação 3.0, que é o reitor da Estácio, ele tem 500 mil alunos, ele tem 500 mil de alunos. E ele falou uma coisa que eu mudei o livro totalmente, reescrevi o livro todo, depois que eu vi uma entrevista dele de 3 minutos. Ele falou, inovação é qualidade na quantidade, quantidade na qualidade. E isso não tem a ver com educação. Isso é o grande... Essa é talvez a grande... É o ponto de partida para todas as discussões do novo milênio. Que eu poderia dizer, não adianta a gente pensar um modelo de controle que tem um limite, que cria um limite de quantidade na qualidade,
porque a gente vai necessariamente reduzir a quantidade para garantir a qualidade. Não adianta eu pensar numa escola como o Pedro II, ou numa escola como a aplicação da UERJ ou da UFRJ, em que eu tenho um modelo de qualidade de ensino, mas que não pode ser multiplicado na quantidade. Porque aí a pessoa vai dizer, ah, não, mas isso aí é porque a classe dominante do país não tem dinheiro, etc. Pô, tudo bem. Aí vamos pegar lá, botar o custo. Quanto seria a gente pegar o número, o valor aluno-professor do Pedro II, colocar isso num papel e multiplicar pelos milhares ou milhões de alunos que precisam ter escola? Quanto é que vai custar isso? Qual é o país no mundo que teria dinheiro para fazer isso? A conta não fecha. E por que não fecha? Porque o nosso modelo de controle e qualidade é o modelo de controle e qualidade de que fala todos os meus alunos que foram candidatos a vereadores, inclusive pessoas aqui do nosso grupo que foram candidatos a vereadores, eu peguei falando desse discurso, um aqui no Rio, outro em Santos. Ah, a gente precisa melhorar a escola, reduzindo o número de alunos em sala e aumentando o salário dos professores. Ou seja, o custo-benefício que não fecha. Então, qual é a crise que nós estamos passando? O nosso modelo de controle e qualidade, para ele ser exercido, ele precisa reduzir a quantidade. Ele não consegue lidar com o atual patamar de complexidade. E por que nós estamos inventando a reintermediação, que a gente está chamando 2.0, da uberização e depois do blockchain? Porque com isso a gente consegue resolver o problema da complexidade, da quantidade na qualidade, da qualidade na quantidade. Se penso um modelo de wazerização do ensino, em que eu mudo completamente o modelo de controle da educação, eu começo a pensar, a ter resultado de quantidade na qualidade. Mas quando eu falo isso, o que acontece? Vai bater no modelo da mentalidade de controle que eu tenho hoje. O que a pessoa vai dizer? Esse sistema não vai funcionar nunca, porque não vai ter a qualidade que eu acho que deveria ter. Porque o modelo de qualidade que a pessoa tem está intoxicada na mentalidade que a gente tem hoje. E aí a pessoa resiste porque diz que não vai ter qualidade. Mas quando você vai analisar a qualidade para a quantidade, você não consegue resolver o problema. Aí você cria um modelo de quantidade e você começa a defender esse modelo da quantidade e você tira a matemática do processo, porque você começa a botar a culpa em alguém que aquilo não funciona porque o modelo da quantidade na qualidade deveria ser esse e você não consegue fazer as contas porque não fecha. Não vai fechar a conta. Pode ser que nos Estados Unidos, na Finlândia, na Suécia, as pessoas consigam mudar o modelo de educação de uma maneira mais fácil, e o nosso problema do Brasil é justamente esse. Porque a gente tem uma crise, nós temos um déficit educacional que a gente teria que dar um salto triplo. E por que a gente não dá esse salto triplo? O problema não é a tecnologia, o problema é a mentalidade. A mentalidade que nós temos hoje, quando a gente fala de qualidade e controle, no momento que você disser que a escola no Brasil deveria migrar para um modelo de wazerização, em que a gente conseguiria dar qualidade na quantidade, as pessoas vão dizer que essa qualidade não é adequada porque aí vem o discurso da mentalidade intoxicada do passado. Essa discussão é muito legal, e essa discussão eu joguei a minha toalha. Porque a minha toalha foi, se eu tenho uma visão racional e eu apresento informações interessantes, as pessoas vão aderir racionalmente. E é por isso que eu fiz essa discussão que a Dora comentou da mentalidade. A mentalidade não é racional. A mentalidade é profundamente emocional, porque é na mentalidade que as pessoas se protegem.
E no momento que a pessoa se sente ameaçada, ela vai resistir à nova mentalidade. Além de toda a discussão de poder e de controle que a pessoa pede também. Bom, estamos indo para o final da nossa brincadeira. Queria um depoimento de cada um do que ficou mais importante. E se tiver alguma questão, pode levantar e se tiver tempo eu respondo aqui no final. Começar com o Eugênio. Eugênio, o que ficou de mais importante hoje para você? Olha, eu acho que a ideia da super e da força como uma lente para a gente poder olhar essa transformação em curso. Uma lente ainda imprecisa, eu concordo com você, mas já é alguma coisa que a gente pode usar para tentar perceber essa onda. Eu não sei nem, se nós, que já passamos dos 50... Você passou, eu tenho 37, cara. A minha mãe é que diz isso, 38 dos quais não passo. E já está com 96. Mas eu não sei se a gente tem formação e experiência vivencial para conseguir, ao mesmo tempo, sacar, perceber, teorizar, compreender e, eventualmente, ensinar algumas pessoas essa forma de olhar para elas se instrumentalizarem e poder partirem daí, porque eu acho que vai chegar num momento em que nós vamos estar sedados pela própria, como é que eu vou dizer, pela própria abundância de informação, que a gente não vai ter esse jogo de cintura para poder lidar com ele, não. Eu acho que a gente vai, quando bastante, conseguir entender, de alguma forma filosofar, de uma outra forma conceituar, tentar escrever, metodizar essa forma de tentar apreender essa grande onda de transformação, não só do modelo de gestão, como das culturas organizacionais e das formas de ser. Quando a gente estava falando, você estava falando, as outras pessoas estavam falando, e mais especificamente você falava sobre essa alfaiataria, né, que se permitirá cada vez mais para cada vez mais tudo, eu ficava imaginando essa coisa de ter um algoritmo tão pessoal que percebe que o prato de comida que vai ser servido para mim tem um grau ou uma quantidade de sal diferente do que vai para você. E isso não é uma coisa impossível de acontecer, aliás, tecnologicamente já é possível, mas o momento em que isso efetivamente for uma coisa do passado, ou seja, já é tão comum que já é usual que as pessoas nem lembram, eu acho que a gente não vai conseguir acompanhar isso, não. A nova geração, talvez, que já nasce o garotinho de 3 anos com o dedinho, na tela do telefone, querendo virar, a foto e chega na televisão e quer mudar de canal com o dedinho, essas crianças já estão noutra. É isso aí. Eu acho que das 3 últimas reuniões, essas 2 últimas tiveram um salto de qualidade para alguns quartos escuros, novos, muito interessantes. E é isso que tem me feito estar tão atento e curioso a participar desse momento de especular exatamente dessas possibilidades e fazer perguntas. Eu sinto que a gente se encontre pouco e que o tempo seja curto. Eu acho que a gente devia, de um dia desses, ver se a gente conseguia se ver no olho, que também é bom. E concordo com a Marílvia que um copo de vinho branco ao lado faria muito bem. Câmbio. Paulo, fala. Eu concordo também com o que o Eugênio falou sobre os 3 níveis de força, né? Eu acho que é uma reflexão bem importante. E eu gostei também dessa frase que você falou como é que é o nome lá do Estácio, do cara da Estácio? É o Ronaldo Mota.
Ronaldo Mota. Também achei que essa questão que ele falou relativa à inovação, né? Isso é a chave do negócio. E aí entra a questão que você falou da mentalidade, que eu acho que seria uma forma também de chamar mais gente para discutir isso, que eu acho que onde a gente vai conseguir algum avanço, alguma vitória que seja, vai ser em entender como funciona a mentalidade, a história da mentalidade das pessoas e como a gente vai poder atuar nisso. Quer dizer, não basta só você mostrar uma tecnologia, você tem que achar o caminho para mexer nessa mentalidade e ganhar a confiança da pessoa em utilizar a tecnologia. Eu acho que o salto vai ser aí. A gente vê isso na educação, né? Quando você vai trabalhar com criança, mas você também consegue ver isso com a chamada educação continuada, né? Quando você vai ministrar algum curso e vai atuar em cima de algum grupo, numa palestra que for, qual a melhor maneira de você dar o seu recado e como você mudar a mentalidade? Acho que na hora que você começa a perceber isso, onde é que está o diferencial do que você está fazendo, está falando, acho que você consegue trazer as pessoas para perto da inovação que você tanto deseja e construir, né? Acho que é um processo de construção contínuo, né, com um grupo de pessoas que a gente interage, e o segredo acho que está nisso mesmo, atuar em cima da mentalidade. Vamos mudar a mentalidade. Marílvia, o que ficou de mais importante para você? Marílvia? Vou pular depois. Eu vou tentar resumir. Vai. Oi? Posso falar? Pode falar, pode. Primeiro, essa questão do gatilho tecnológico fazendo uma mudança no micro, no macro. Voltando no exemplo, lá na hora que um professor gordo passou no projeto de alimentação com outra professora, falando da dor de cabeça, estava com pressão alta, o aluno passando falou: "Ei, professor, você tem que comer chuchu." E isso ele aprendeu no projeto. E muitos pais falando que as crianças iam em casa e fizeram mudar o almoço, colocar verdura, colocar legumes. Então, eu acho que o gatilho tecnológico ele pode promover a qualidade, sim, você tem toda a razão. E vai ser uma coisa de uma dança entre micro e macro, acho que é uma coisa misto de tango com baião. Segunda coisa é sobre fazer inovação das empresas, né? Então, puxa vida, você me fez fazer uma reflexão interessantíssima. Assim, enfatizando o que eu vinha sentindo, que essa coisa de tirar o grupo da empresa para fazer inovação e voltar a implantar, é muito artificial, né? Então, essa ideia das startups internas é muito legal e ela me fez pensar numa outra, de romper o tecido organizacional, propondo, assim, como essa linha dos nodes, né? Ou seja, as pessoas estão ligadas na estrutura tradicional com cargos e posições, mas elas se articulam também de uma outra forma para efeito de inovação e mantendo as posições, mas se articulando também numa outra forma de relacionamento, muito dentro dessa linha que vocês estão discutindo. E a terceira reflexão é um convite que eu vou fazer para você, Eugênio, e todo mundo aí, para a gente escrever o processo de venda disso mesmo. Porque isso é interessantíssimo, é necessário, já está passando da hora e a gente não consegue mover essas empresas pesadas para fazerem essas alterações. Muito obrigada, gostei muito de estar nesse grupo e desse momento que eu passei com vocês. Legal. Depois eu vou conversar contigo, Marílvia. Dora, fala você.
Como acompanhei nem metade de tudo, eu acho que eu vou eu acho que o importante para mim, vou me ater à questão da mentalidade, que está me fazendo pensar em várias coisas aqui, como eu estou achando que, pelo que eu conheço de você, da linha de evolução dos pensamentos, das suas lógicas, das suas teorias, de como você formula, eu acho que você está indo para além já das questões da inovação, porque a inovação já é, como dizem, né? Já é, quer dizer, quem assimila, assimila, quem não assimila, não assimilará, e as novas gerações, eu acho que talvez, que não é a questão da inovação ser permanente, você aceitar uma mentalidade e ter uma mentalidade para que ela seja incorporada. Eu acho que é uma questão inicial mesmo, quer dizer, você tem um modus operandi dentro do seu cérebro que já é predisposto a essas assimilações. Eu acho que nós somos de uma geração que precisamos fazer esse esforço. A minha dúvida é essa, será que nós precisamos fazer esse esforço, mas que brevemente, também me lembro dos estudos que você se referiu sobre as mudanças cerebrais, mentais dos jovens, das pessoas que estão das novas gerações que estão surgindo, elas já têm um outro modelo mental, que afetaria até a própria formação do cérebro delas, né? Então eu acho que isso talvez seja já o que vai acontecer, quer dizer, as mentalidades vão se adaptar aos gatilhos tecnológicos, não vão ser nem mais gatilhos, eles serão incorporados. Ou não, quer dizer, o ser humano ele vai toda vez, para sempre, 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 ao final se acostumar com modelos mentais ou ser influenciado por culturas que façam que ele sempre, sempre, sempre se acomode ou tenha preguiça ou desconfiança para os gatilhos tecnológicos que se apresentam. Eu comecei a pensar nisso e bastante interessante. Não sei se eu fui clara, mas eu acho que me fez pensar, eu achei interessante. Maravilha. Enfim. Carla. Olha, pô, esse último exemplo que você deu, eu acho assim, ficou assim, foi perfeito para mim. Começar a entender. Agora eu vou ter que repensar tudo que eu sei, dividindo nessas três forças. Eu nunca tinha realmente pensado nisso. Esse fato, isso que você trouxe nesse papo agora, realmente é muito novo. Eu tenho que repensar as coisas nessas três forças. Mas, assim, ficou claro para mim, foi muito legal, assim, esse exemplo, esse último exemplo que você deu. Eu acho que a tecnologia realmente ela vem para melhorar e integrar o ser humano com corpo, mente e alma. É isso que eu acho, entendeu? Então, assim, muito obrigada. Assim, agora eu vou ficar assim pensando no que você trouxe de novo, tá? Muito obrigada a todos. Tchau, Legal. Para mim o papo foi também muito legal, assim, ver assim, um retorno, né, e tal. Eu acho que você também percebeu o que bate nas pessoas, nas percepções e tudo. E para mim, de novo, daquilo que a gente tem conversado, né, essa coisa da possibilidade que a gente tem de que a grande força que eu não tinha identificado, talvez hoje, com essa conversa de hoje, tenha caído essa ficha finalmente. Eu venho trabalhando com isso há muito tempo e ignorei a força da mentalidade. Eu achei realmente que as pessoas eram movidas pelo racional. E nesse curso que eu vou fazer em junho, que eu comecei a preparar o curso hoje, eu vou fazer um curso em junho, que é um curso sobre mentalidade inovadora, já vai nessa direção. Hoje eu comecei a fazer um levantamento e todo mundo falou da mentalidade e tal, e justamente o que eu percebi é que as pessoas não percebem a mentalidade como algo emocional. As pessoas consideram tudo uma coisa da mente e tal, ou seja, uma coisa que
A pessoa, como é uma coisa mental, a pessoa acha que não vai mudar porque, pô, ela não pensa assim. E, na verdade, existe todo uma dificuldade emocional. Primeiro, de enxergar a mentalidade como uma coisa que pode ser mudada. E segundo, que essa mentalidade ela está, inclusive, impedindo que determinadas coisas que às vezes são as coisas que a pessoa mais gostaria de melhorar a vida dos outros, mas a própria mentalidade dela não deixa que as coisas aconteçam, porque ela considera que aquela nova forma de fazer o controle e de gerar qualidade não é aquela que ela gostaria. Então ela fica presa num atoleiro do século passado, quando a gente tem hoje uma nova hiperforça com 7 bilhões, com a possibilidade da superforça de permitir uma série de soluções. Por exemplo, quando o Rio de Janeiro tem 10 mil ônibus e 40 fiscais, e a melhor forma de fazer a fiscalização dos ônibus seria uberizar os ônibus, botar os aplicativos, mas que isso está longe de ser uma solução aceita pelas pessoas, porque a mentalidade acha que esse modelo aí esbarra nas coisas todas. Bom, galera, agradecer a todo mundo. Forte abraço. Amanhã eu vou fazer diferente agora. Para o grupo eu vou botar o link do vídeo, mas eu vou botar ele um link fechado para estimular as pessoas a acessar a mala direta para poder vender mais o curso agora de junho. Mas eu vou mandar para vocês o link. Um abraço para todo mundo, um beijo, tchau.